Olá, Gabriel. Boa Oi? noite. Tudo bom? E aí? Estamos escutando? Tudo certo? Tô escutando. Ah, Já que veio bom. até com o chimarrão aí, ó. Ah, preparei um amargo aqui. Bom, pessoal, estamos aqui com o Gabriel, né? Tem um nome dele é Gabriel de Oliveira Tiaga. Ele é papiloscopista policial federal, né? Desde 2013. E ele é lotado no Rio Grande do Sul. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Pelotas, né? Com mestrado em Biotecnologia. Trabalhou com DNA forense, né, Gabriel? E ele Trabalhei. tem especialização em identificação humana pela Academia da Polícia Federal, né? E pós em criminologia. É, Obrigada, Gabriel, por aceitar aí o convite da associação, né? Então é uma honra ter você aqui com a gente. E para Oh, falar um valeu. pouquinho, né, como que é o trabalho do papiloscopista na Polícia Federal, né? Pra gente, que a gente tem, foi, como que fala? Saiu autorização, né, pro concurso. Uhum. E E aí, assim, acho que tem bastante gente que gostaria, né, até de conhecer como que funciona o trabalho do papiloscopista na Polícia Federal. Aí eu tive a associação, né, teve a ideia de convidá-lo para falar um pouquinho aí do trabalho. É um prazer ter você aí. Pô, que legal. Assim, ó, todos estamos escutando bem? Tô escutando bem. Beleza. Eu que agradeço o convite, né? Eu acompanho sempre o Instagram de vocês, estou sempre acompanhando as lives, sempre que eu consigo, tá na quinta-feira aqui. Às vezes é terça, né? Então, acho que teve alguma numa terça, mas em geral nas quintas-feiras tô na área aí, É, estou sempre aqui. acompanhando. Uhum. Estou acompanhando sempre que eu posso. E agradeço o Legal. convite, né? Eu gosto muito do trabalho, a gente percebe, sobretudo quando a gente fez a especialização em identificação humana na Academia Nacional de Polícia, onde a gente juntou papiloscopistas tanto de todos os estados, seja da Polícia Federal quanto dos institutos de identificação. A gente Aham. começou a fazer ali um trabalho, a estreitar laços e, no meu caso em particular, foi muito interessante, né? Foi muito legal porque eu passei a conhecer um universo que não é do nosso dia a dia, porque, sim, né, a diferença de atribuições entre as polícias faz com que a gente acaba tendo um cotidiano um pouco diferente, né? É. Embora nós todos acabemos trabalhando com as mesmas técnicas, vocês trabalham com mais intensidade em alguns tipos de locais, nós outros, e essa interface, essa troca foi muito interessante. E aí, Então, é bem legal, né? Esses cursos são legais porque a gente acaba também trocando informações com os colegas de outros estados e às vezes a gente vê que tem as mesmas realidades, né? As mesmas dificuldades e acaba isso também sendo exatamente. bem E aí a troca ela é engrandecente. super interessante, assim, a troca foi muito interessante. Para mim foi muito legal e eu mantenho vivos os laços. Eu estou para te dizer que hoje eu troco mais informações de metodologia e de trabalho, é, de, de como proceder em alguns casos que precisa de técnica e tal. Eu troco mais informações com os colegas da Civis do que os colegas da Polícia Federal, assim, de tanto que a gente aproximou, sabe? Os grupos se mantiveram, foi muito legal, muito legal. A gente tá, E eu até te todo mundo conheci saiu ganhando. no grupo, né, Gabriel? Que a Exato. gente tem naquele. A gente tem o grupo de peritos oficiais, né? Que a gente troca bastante informações aí sobre técnicas e tal, né? Então a gente aprende muito nesses grupos, né? Exatamente. E aí eu Então, queria tipo, que você. Oi, pois pode. é, eu assim, eu sou jovem, né? Sou jovem na polícia. Eu tô desde 2013 apenas, e aí eu passei a conviver com uma galera casca aí que é super antiga.
que é super antiga e está sempre nos alimentando com muita informação. E isso é muito legal, assim, né? E foi nesse meio, assim, de aprendizado que eu passei a buscar complementar a minha atividade profissional com a atividade acadêmica, né? Foi percebendo o quanto essa interface aproveitar enquanto ainda tinha gente com muita experiência em trabalho de campo e tentar ver quais eram as limitações das técnicas, o que a gente poderia aprimorar, o que a gente que vem da academia agora pode aprender com vocês e tentar trazer o que vocês têm para dentro da realidade da academia. E isso para mim tem sido muito interessante, assim, tá? Eu fiz mestrado em decorrência disso, fiz a especialização para focar mais ainda na área de identificação humana, na área de papiloscopia, e aí eu tentei traduzir isso no Lacombita Forense, assim, tentei para que a gente possa sair extramuros da polícia, né? A gente fala muito em extramuros das universidades, mas fazendo parte do aparato de controle social formal, fazendo parte da sociedade como a gente faz, influenciando, né, o imaginário de muita gente. Tenho certeza que tem gente aqui que está acompanhando a live porque tem interesse no edital que saiu da Polícia Federal, e toda vez, quando saiu o edital da Polícia do Paraná, o pessoal me chamou, quando saiu notícia de que ia sair edital nos demais estados, o pessoal chamou, e o efeito CSI, que a gente chama, ele é muito latente, assim, ele é muito forte. Então, acho que a gente tem esse papel de não virar as costas, né? De tentar agregar, tentar trazer, né, o pessoal para o nosso lado, tentar cumprir esse papel de sair um pouco dos muros da polícia e se aproximar da galera. Sim. E você, assim, como que você escolheu ser papiloscopista, assim? Você já sabia o que fazia um papiloscopista? Então, assim, eu cheguei na papiloscopia por acidente, digamos assim, né? Porque é uma realidade no Brasil que a galera, o cargo de papiloscopista ele é muito pouco conhecido, né? Nós somos poucos, né? Eu não conheço a realidade de cada estado, mas a realidade da Polícia Federal, nós somos para todo o Brasil, né? 200 milhões de habitantes, nós somos 400 papiloscopistas. Né? Sendo que a maioria está lotada em Brasília, né? Cumprindo atividade que não está intimamente relacionado com a atividade fim pericial, mas que é fundamental para que a mágica aconteça, né? Para que a gente possa ter estrutura para trabalhar nas pontas. Então, eu quando eu fazia, eu trabalhava com DNA, né, com transgênese animal, na real, em um laboratório de biotecnologia, e teve um congresso de genética forense, e eu fui nesse congresso de genética forense, e ali se debateu diversos temas, incluindo temas como DNA de toque e perfis genéticos, né? E eu estava envolvido no efeito CSI, né? Eu fiquei acompanhando aquilo e eu vi muitos colegas, muitos peritos, alguns papiloscopistas até que estavam lá, levantando a mão e questionando e perguntando, e aí eu olhei e disse assim, pô, mas nós temos isso na polícia, né? Tipo, era uma coisa distante para mim. E ali eu comecei a estudar para o concurso. Eu sabia que teria concurso da Polícia Federal, aí fui pesquisar, né? Sempre tem algum site que está dando orientação sobre quando é que vai ter concurso. E aí saiu o concurso. Para papiloscopista, eu fui avaliar as atribuições do cargo, e eu parei de dizer, cara, aquela visão romantizada, né, de perícia que a gente tem a partir de seriados como CSI, etc. Essa visão romantizada no Brasil, ela é desempenhada pelo papiloscopista, né? Porque se tu perguntar para um amante de um seriado o que ele considera
fazer um local de crime, ele vai Aí dizer ele que é vai um falar, cara impressão tentando digital. encontrar impressão digital Vai lá com o né, pincel. um pincel e etc. E isso aí foi muito motivante na época, né? E eu já vinha de uma estrutura, eu dava aula de biologia, eu dava aula particular de química, eu trabalhava muito com estatística na publicação de artigos, então propiciou eu passar no concurso. Uhum. Foi bem É, interessante. então. Eu também, quando eu prestei, eu tenho 22 anos que eu sou papiloscopista, né? E eu também não sabia, não tinha nem a mínima ideia o que fazia um papiloscopista, né? Aí, É quando eu fui impressionante, né? quando eu fui, prestei o concurso e aí falou que o que que fazia, aí eu já fiquei apaixonada, né? Eu falei, nossa, que legal, né? Então eu prestei o É, concurso certo. é Aí me apaixonante. apaixonei. É É. apaixonante, essa é a palavra. Porque Sim. a gente vê muito artigo científico, né, trabalhando justamente a questão do efeito CSI, da romantização, como um problema na apresentação de resultados. Porque geralmente as autoridades, é que no caso da Polícia Federal, vamos fazer esse parênteses, tá? Qual é a principal diferença da Polícia Federal para as demais, para as polícias civis? É que o nosso público-alvo, nós entramos em ação em crimes contra a União. Então, para quem é de fora aí, que não está na polícia, não está por dentro dessa matéria de direito processual penal, e está lá no artigo 144, o rol de polícias, e a Polícia Federal ela tem atribuição de apuração de crimes que são de interesse da União. Então, toda vez que alguém comete um furto, um roubo em algum prédio da União, em algum órgão da União, recai sobre a Polícia Federal e, né, a atuação. E quando é contra a Uhum. pessoa, crime contra a vida, por exemplo, aí recai sobre a polícia, com a Polícia Civil. Isso é interessante porque, assim, embora nós tenhamos alguns casos emblemáticos na Polícia Federal, que são casos que ganham notoriedade, aqueles casos que chocam a população local, assim, geralmente em cada estado tem um caso que choca a população, que toma conta dos noticiários, em geral são crimes contra a vida e em geral, então, é uma casuística, né? São casos que a Polícia Civil tem de sobra para contar e a É. gente acaba E não tendo vocês tanto. acabam não fazendo, né? Não, a Não gente não tem fazendo bem. tanto, né? É uma outra Uhum. natureza. A gente dificilmente tem crime de sangue, né? A gente lida muito com crime de furto e aí rouba banco interestadual a gente pega. Mas enfim, aí voltando, o que acontece com a realidade brasileira? E eu percebi isso e isso me motiva muito, assim, né? É que diferentemente do que acontece lá fora, né, nós temos nós temos um banco de dados de biometrias muito completo, né? Embora a gente tenha todos os problemas das biometrias estarem em banco de dados separados, né? Seja nos estados ou diferentes órgãos, a gente tem as biometrias, a gente consegue ter acesso a elas, né, sob uma necessidade de um suspeito, ou então até a maioria dos estados estão implementando sistemas automatizados de pesquisa, né, os APIs. Uhum. E isso lá fora não é realidade, né? Isso não é uma realidade mundial. Então, quando a gente vê artigos científicos trabalhando essa questão da dificuldade das cobranças externas acerca do trabalho do perito em decorrência do efeito CSI, muitos clamam pela romantização que os seriados dão e que não se consegue prover uma resposta a essa altura. Ao passo que, quando a gente apresenta nossos dados da perícia papiloscópica, a perícia em impressão digital lá no exterior, eles ficam assim, sério? Então vocês resolvem esse tanto de crime? Então vocês acham? Então, né? Então a gente Uhum. consegue alcançar um pouco do que o cidadão comum, quando está vendo uma série, acredita que a perícia pode fazer. A gente Uhum. consegue fazer. A gente, Com né, certeza. com maior ou menor dificuldade, né, no globo a gente vai. A gente chega lá. E assim, a tendência agora é a gente trabalhar com a multibiometria, né? Para Exatamente. acabar, assim, tendo um valor, né? Maior ainda, né? A nossa perícia, né? Com E porque certeza, a com certeza. gente. Depois até eu gostaria que você falasse das atribuições do PAP na Polícia Federal, né? Se você quiser falar Uhum.
Agora é porque entra a parte também que não é só impressões, né, papilares, digitais, palmares, plantares, né? Não. A gente trabalha com identificação humana, né? E aí eu vou deixar para você falar. Hum, assim, a gente, dentro da Polícia Federal, tá? O papiloscopista ele tem como atividade principal o trabalho de identificação humana, de individualização, né, de garantia da identidade do indivíduo. Ele é diferente do trabalho dos estados porque a gente não tem a carga da emissão de um documento de natureza civil, né? Por mais que a Polícia Federal emita passaportes, eles estão sob o guarda-chuva de outra coordenação, de outra coordenadoria, né? E eles passam pelo EIFS, mas a gente não se envolve necessariamente com o métier ali da emissão do documento, da identificação, da coleta de padrões, né? Não é a gente que faz, né? A gente apenas certifica que aquela pessoa que entrou é quem ela diz que é. Então o EIFS, todo passaporte que é emitido, ele é emitido após um controle por um papiloscopista da Polícia Federal, né? E isso fica a cargo do Instituto Nacional de Identificação. Tem papiloscopistas lá dando hit, né, dando match, para quem não é da área de papiloscopia, a gente chama hit, dando hit para cada uma dos passaportes daquele que já tem. Então, assim, a gente, nesse sentido, de cunho civil, a gente tem essa identificação, essa garantia de que o passaporte está sendo emitido idoneamente, né, para aquela pessoa que está sendo coletada as impressões digitais, no caso da pessoa que já tem passaporte, né, para não emitir duplicidade, né, e a gente trabalha com a identificação de estrangeiros, tá? Então, sob o ponto de vista civil, essas são as duas áreas. A gente faz a identificação de estrangeiros, controle de permanência de estrangeiros no Brasil. Então, o estrangeiro ele é identificado por impressões digitais no Brasil. Não tem como um estrangeiro tirar 2 documentos, né, com nomes distintos em decorrência desse trabalho. Tá? Sob o ponto de vista criminal, aí a gente tem um rol muito grande de atribuições. Né? A gente vai desde da administração do Sistema Nacional de Informações Criminais. E aí esse Sistema Nacional de Informações Criminais é um sistema que serve tanto para a estatística criminal quanto para a emissão daqueles documentos que o brasileiro necessita quando precisa de um emprego, ou quando precisa viajar, ou quando precisa de um visto, que é o Nada Consta, né, que é emitido pela Polícia Federal. Esse Nada Consta é emitido com base no SINIC, né, no Sistema Nacional de Informações Criminais. Esse sistema ele é administrado por nós, porque ele começa a sua alimentação a partir do indiciamento do indivíduo criminoso, né? E cabe ao papiloscopista auxiliar as autoridades policiais na garantia de que aquela pessoa que está sendo indiciada é quem ela disse que é. Né? Obviamente, quando ela apresenta um documento de identificação civil, né, ali já consta a fé pública de que ela é quem diz que é, então a gente faz o controle de dados, né, textuais, né, de prazo e etc. Quando essa pessoa não apresenta um documento de identificação, aí a gente é responsável por administrar a coleta de identificação criminal. Ou seja, não necessariamente um papiloscopista realiza o processo de coleta de uma DECA, eu estou tentando achar termos que, para quem é de fora, né, não fica perdido. Então, não necessariamente o papiloscopista, nós somos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós somos 10 lotados no grupo de identificação aqui em Porto Alegre e temos 4 papiloscopistas fora, né, para 8, 9, 10 delegacias. Então, a gente não tem papiloscopista em todas as cidades, a gente não tem como atender todas as cidades, e a gente não trabalha tanto com coleta, né? As coletas ficam a cargo dos policiais. Quando tem papiloscopista, óbvio que a gente agiliza o processo o máximo possível, faz o que tem que fazer, né, quando está nas descentralizadas. E aí a gente recebe essas coletas e a gente alimenta o EIFS e faz o controle, porque a gente faz também a manutenção do EIFS, tanto criminal quanto civil, né, tanto passaporte estrangeiro, registros criminais, etc.
Bom, sob o ponto de vista criminal, de controle de pessoas que vão sofrer um processo penal, né, a gente tem, então, esse controle do sistema e o controle de identificações criminais, e toda identificação ela gera um laudo, ou seja, ele é quem ele declarou que é, não é. Então, toda vez que a gente entra em contato com outro estado para pedir a DECA do indivíduo, para confirmar a identificação. Então não fica perdida aquelas impressões digitais para que se descubra que ele não era quem disse que era no final do processo. A gente já de saída já mata essa charada, né? Então toda a identificação criminal gera um laudo. Depois, a gente tem como atribuição as atividades necropapiloscópicas, mas a demanda não é tão grande quanto a de vocês, porque a gente só assume a identificação de um corpo quando esse corpo é decorrente de um crime federal, né, ou de interesse da União, ou um servidor público que foi morto em decorrência da atividade no cargo federal. Cai para nós. Ou então, quando são essas forças-tarefas em casos de desastre em massa, né, que a gente está sempre treinando e sempre trocando informações e principalmente aprendendo com vocês que lidam no dia a dia, porque a prática né, e a experiência que fazem a diferença. Você trabalhou naquele caso lá de Brumadinho? Eu trabalhei lá em Brumadinho. Né? Foi uma experiência única, digamos assim. É legal você falar um pouquinho também desse. Bem resumido, né? Porque para falar do trabalho tem que ser outra live. Olha, eu sou prolixo que te conto. Eu falo. E aí, seguindo as atribuições, a gente depois, né, a gente é responsável por trabalhar com perícias de local de crime, né, esses crimes de nossa atribuição. Então a gente sempre vai uma equipe contendo um perito criminal e um papiloscopista, e a gente realiza a busca por impressões digitais. E ultimamente, com as multibiometrias que tu citaste, né, a gente tem se debruçado num trabalho em conjunto com os peritos, e aí cada estado tem se relaciona de uma forma bem particular, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um relacionamento muito bom, então a gente trabalha em conjunto buscando identificação de peritos criminais, né? Os PCFs, os peritos criminais federais. É o perito criminal. Isso, o perito papiloscopista e um perito criminal. Então a gente trabalha em busca de imagens junto com eles, porque eles buscam a dinâmica, né, do criminal, e a gente busca a identificação. Para que se colete, então, essas imagens questionadas, né, imagem do furto, para um eventual confronto com o suspeito. Nós não temos na Polícia Federal o EIBS, que é o EIFS multibiométrico, né? O EIFS, o Sistema Automatizado de Busca de Biometrias. Então, a gente está em processo de aquisição, né? Vai ser uma realidade em breve. A gente trabalha com... Aqui em São Paulo a gente adquiriu já o EIBS. A gente já? adquiriu. Tá rodando? Tá. Assim, a gente ainda está aprendendo a parte da identificação facial, né? Mas o sistema ele já está funcionando, tudo, só que a gente que precisa desse treinamento ainda da parte do facial. Mas assim, o EIFS existe desde 2014, né? Aí a partir do começo desse ano mudou para EIBS. Aí já nós começamos agora. Então Ótimo. 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 Nós estamos bem ansiosos, né? Porque assim, a gente vem desde 2015 com um esforço em qualificação na área de prosopografia, né? De confronto facial. Né? E a demanda é muito alta, porque acaba que todo crime contra a Caixa Econômica, né? Para benefício do governo, ou crime do INSS cai para nós. E não existiam os delegados-chefes, os investigadores das delegacias especializadas nesse tipo de crime, eles desconheciam a possibilidade da atuação do papiloscopista no sentido de identificação facial. Né? Então, a gente, a partir do momento... Infelizmente, muitos ainda desconhecem, né? Nossa, e são coisas sensacionais, porque assim, eu trabalhei muito pouco com prosopografia, tá? Porque, bom, nós somos 10, então a gente tentou especializar ao máximo, e eu sempre trabalhei muito com local de crime,
e rodagem de EIFs, né, e resolução de impressões digitais. E nós temos um colega que é especializado em prosopografia, fases faciais. Na ausência dele, aí a turma se divide, né, aqueles que têm maior habilidade, maior destreza, tocam essa parte. E aí no facial é interessante porque o pouco que a gente já começa a lidar, por ser um grupo coeso, a gente já começa a ter alguns frutos. Por exemplo, eu estava prestando um apoio numa descentralizada faz um tempo, uns meses atrás, e aí, pá, mas eu conheço a foto. Né, de cara, né, tu começa a ter familiaridade e as pessoas, os criminosos, eles repetem e tal. A gente passa a dar um apoio real para que os crimes sejam resolvidos e saiam um pouco do campo da burocracia né, da ausência de comprometimento com a investigação como um todo, assim, com a resolução dos crimes. Esse é um conceito que a gente tem abordado bastante aqui no Rio Grande do Sul, sobretudo, que é o trabalho de inteligência forense, né, que é a gente ter a capacidade de, como grupo, organizar a nossa rotina de forma que os vestígios contem mais do que a gente possa apreender deles de forma isolada. Então, nós temos um sistema de inteligência interno, de compartilhamento de informações entre os colegas para que, no conjunto, ao final de um ano, a gente consiga ter informações que nos resolvem casos, que nos resolvem dinâmicas criminais. Então, muitas vezes a gente faz reunião com chefias de delegacia dizendo, olha, nós identificamos um padrão, assim, um determinado comportamento que a gente precisa que vocês adequem a forma como vocês nos entregam, né, os pedidos, para que a gente possa dar uma resposta mais elaborada ainda, né, sob o ponto de vista dos crimes em geral. Tem um pessoal que está fazendo perguntas aqui, eu vou pegar algumas perguntas aqui, porque senão eles vão falar, ninguém me responde. Então, eu botei assim, eu estou num tripé aqui, e ele está a 1 metro de mim. Eu não consigo ler nada. Né? Eu sobretudo sei, quando a gente o astigmatismo. Quando a gente está participando mal, a gente consegue ler, mas tem um aluno meu que me ajuda, o Paulo, né? Aí ele vai anotando as perguntas e vai colocando aqui para mim no Telegram, aí eu consigo boa. acompanhar, porque é muita coisa que Olha, nem tudo eu consigo. Não, tem um apoio técnico. Ter esse tipo de apoio é privilégio, gente. Então, assim, tem uma pergunta que eu vou pular, porque quando eu chegar no assunto ali, eu acabo fazendo, tá, gente? Então, se eu não ler alguma pergunta, é porque eu ainda vou falar sobre isso. Aí a Daniela, ela tá perguntando se tem muito desvio de função para os papiloscopistas na Polícia Federal, se acaba tendo essa questão para vocês também. Sim, assim, o que acontece? Esse é um problema real, né? Porque quando a gente... é geral isso. Porque quando a gente tem pouco papiloscopista, né, a estrutura organizacional ela demanda que tu formes processos centralizados. Né? Então, alguns processos são centralizados no Instituto Nacional de Identificação e outros são concentrados nas superintendências da Polícia Federal nos estados, na capital dos estados, nas capitais dos estados. Quando, né, tu tens durante muitos anos a ausência de papiloscopistas por falta de efetivo mesmo nas descentralizadas, obrigatoriamente os processos passam a ser organizados para que tudo seja resolvido na capital. Né? E isso é necessário, porque nós não contamos com apoio em descentralizados. Sim. Quando entram colegas e são posicionados no interior, eles ficam... É muito difícil que eles assumam, né, o protagonismo desses processos.
Primeiro porque o servidor, ele é um indivíduo que ele tira férias e ele fica doente e ele se remove, né? Ele é removido para outros lugares, então é difícil que a administração pública institua um processo na dependência de uma única cabeça, de um único servidor. Então, mesmo que ele esteja deslocado, os processos seguem o fluxo normativo de concentração junto às superintendências. E aí acaba que papiloscopistas não lotados em capital tendem a entrar em desvio de função, né? Sim. Aí aqui a Melissa Souza, ela queria saber se o concurso de papiloscopista também pode participar os deficientes. Se tem vaga assim, sim, se eu não me engano, tem vaga para deficiente em todos os concursos policiais. O que acontece assim, o que acontece? Isso é uma dúvida que a gente vê bastante nos locais de prova, assim, né? Nós damos apoio em local de prova, então quando tem prova da Polícia Federal a gente faz a segurança dos prédios e aí vai todo mundo. Porque esse é um fator interessante. Assim, não é só papiloscopista que tem baixa quantidade, o efetivo ele é baixo como um todo. São 12 mil policiais para o Brasil inteiro, né? Então, é normal que em determinadas demandas todo mundo seja cooptado ou seja necessário a cumprir tarefas em geral. São tarefas que são da polícia como um todo, não são tarefas exclusivas de um cargo. A Polícia Federal, ela conforme roga o artigo 144, ela é uma polícia organizada em carreira, né? É a carreira policial federal. E aí, por força de lei, é que se destrinchou essa carreira em 5 cargos que mimetizaram a época, em 1988, né, e desde o surgimento, na década de 60 da polícia, mimetizaram a organização das polícias civis. Então, a Polícia Federal ela foi criada depois das polícias civis e nós tivemos uma estrutura interna organizada mimética às polícias civis, onde tem investigadores, que são os agentes de Polícia Federal, tem o delegado de Polícia Federal, tem o escrivão, e tem o papiloscopista, tem o perito criminal. Esses 5 cargos, eles são todos cargos de uma única carreira, né? Então, são todos servidores de uma única carreira, a formação base de todos é igual, então todas as restrições que existem para um, existem para os demais. Aí o Enforensics, ele perguntou, em todo aeroporto tem um papiloscopista federal para análise digitais dos passaportes? Não. Não. A Maguilma, como profissional, qual foi o seu maior desafio em uma perícia? Em uma perícia? Então, eu considero o maior desafio a necro lá em Brumadinho. Brumadinho. Ah, isso. Eu andei pensando sobre isso, né? A gente brifa, né, antes, então eu andei pensando, pô, mas vamos pensar assim, que legal, o que eu fiz. E a maioria dos casos que me vem na cabeça, assim, né, das perícias que eu realizei, ou que eu participei, ou que eu ajudei, elas têm algum tipo de componente de importância que é muito particular, né, que são meus, assim, às vezes são casos que passaram totalmente batidos, são casos de rotina, mas que por uma circunstância temporal e tal, marcaram alguma coisa mais. Claro, o dia que eu quase caí de cima do telhado porque pisei num forro de gesso achando que era um concreto, tipo assim, tipo que tu faz mais estrago do que o próprio criminoso fez. A Natália aqui falou que trabalhou com você em Brumadinho, a Natália que está assistindo lá aqui. Do IML, dá um beijo nela aí. Lá do IML. Ô, Natália, dá um abraço no Serginho aí por mim. Aí, ela falou, ó, foi um trabalho extremamente difícil mesmo. Realmente, o Serginho tá devendo um samba com a gente desde aquela época lá, né?
Aí, isso é uma coisa que eu quero conversar sobre o Brumadinho, que é muito interessante, assim, né? Que foi Uhum. uma descoberta, assim, por que me marcou tanto? E é uma coisa que se conversa isso nos encontros, né? É porque eu, quando cheguei em Brumadinho, por que me marcou tanto Brumadinho? Porque eu, quando cheguei em Brumadinho, cheguei em estado de choque, tá? Eu simplesmente, tipo, eu pensei, pô, eu não tenho vivência em necro, ponto número um. Eu tinha muita vivência teórica, né? Né? Tinha muita. Agora, vivência prática do dia a dia, como vocês têm na necro dos estados, a gente não tem. Então tinha muita Uhum. vivência teórica e muita vivência, muito aprendizado em cima de protocolo Interpol e como a gente deveria se comportar frente àquela situação de crise, né? Porque aí, é, tipo, as técnicas são técnicas necropapiloscópicas que vocês dos estados têm uma vivência, uma experiência que a gente não tem. Então, eu tinha que unir esse aparato teórico e etc. com isso. E aí eu cheguei em um pouco estado de choque lá, né? E a gente vai com aquele sentimento, né? É um pouco de angústia, um pouco de raiva da empresa, um pouco de raiva do crime, um pouco né? E pensando como é que tu vai fazer para ajudar. E aí nós nos deparamos lá com situações tipo assim, pombas, tá chegando no final do mês, né? Virou mês, a tragédia foi dia 25, virou mês. E aí o funcionário ou a funcionária é a única provedora de uma família. E esse corpo não foi identificado. E a partir do momento que esse corpo ainda não foi identificado, tu tens um processo judicial para presumir morte, para que tu tenhas para que tu possas desenrolar todos os efeitos civis dessa morte, né? E aí a gente percebe ali que chega um determinado ponto que a necessidade de identificação é certo que não vai encontrar aquele ente falecido, mas a necessidade de identificação ela é imensa para que tu possa, primeiro, dar conforto para a família descansar, famílias religiosas, sobretudo, então tem essa carga muito forte sobre a questão de velar e da forma como vai descansar o seu ente querido, né? E isso precisa ser levado em consideração. E também os efeitos práticos de natureza civil, né? E é isso, sob o ponto de vista policial, eu acho que a gente é ser humano, né? Se apega a crenças e a emoções, mas a gente tem que parar e dizer, olha, de que forma o nosso trabalho precisa, de que forma eu posso desempenhar meu trabalho para atender a necessidade daquela comunidade. E isso em Brumadinho foi muito interessante, assim, foi o que mais me marcou, foi perceber o feedback de quem estava ali dentro, de quem viveu essa tragédia, porque conhecia pessoas, porque sempre tem um conhecido de um conhecido, né? E sempre tem uma proximidade dentro de uma região metropolitana. Brumadinho fica do lado Brumadinho fica a 50 quilômetros de BH, né? Então é muito próximo e isso aí foi realmente marcante. E nesses momentos de crise é que a gente faz laços, né? Por isso que eu lembro da Natália, por isso que eu lembro do Serginho, porque a gente... A Natália falou que foi extremamente cansativo, que ela ficou 92 dias no IML, imagina. Nossa, a Natália não tinha um dia que a gente chegasse lá e que ela não estava. Porque a gente ainda fazia um revezamento. Olha, faz 12 horas aqui, vai para a superintendência, faz confronto, volta para cá, dá uma respirada, sabe? A Natália passou Nós direto lá. tivemos uma tragédia aqui recente que foi no Guarujá, que eu participei, porque foi o meu primeiro trabalho também em desastre em massa, assim, que assim, foi bem menos vítimas do que Brumadinho, mas foi muito cansativo também. Foram 47 pessoas que também morreram soterradas, tal, e a gente teve que trabalhar, porque o problema é que a gente estava em pouquíssimos papiloscopistas, só 3 papiloscopistas para atender todos esses casos, né? Então foi extremamente cansativo também. Pois é, mas sabe que lá essa realidade de Minas foi bem complicada, assim, porque Minas não tem papiloscopista, né? O cargo. Existiam aqueles antigos datiloscopistas
que permaneceram, né, em extinção e tal. E aí aí eu não conheço a estrutura da Polícia Civil de Minas, do IML, para poder declarar aqui de que forma eles estão organizados. Mas era uma realidade. E o dia a dia de identificação que eles têm lá, nossa, a equipe deles é sensacional, sabe? Uma equipe que pegou junto, tem experiência, né? E nos posicionou de forma confortável para que a gente pudesse dar a melhor contribuição possível, sabe? Para aquele momento. Foram muito legais. Só que a grande questão que fica sobre a ausência do cargo é que não é só a questão de aplicação prática que faz com que a necessidade do cargo exista. Existe uma necessidade de gestão pública, né, que demanda que um cargo exista para que as atividades não sejam prejudicadas. Tu precisa, numa reunião, ter um papiloscopista que sente na mesa e diga, não, isso pode prejudicar uma atividade típica de Estado. Então, houve dificuldade de obtenção de DECAs, de impressões digitais de pessoas, porque o banco de dados de Minas é um banco de dados que não é curado, que não é, né, tem uma manutenção precária, né, em decorrência da falta de profissionais do métier, né, atuando nessa questão de gestão. Então, isso são pontos. O Trece está falando aqui, ó, que naquela tragédia da região serrana, no Rio de Janeiro, em 2011, foram 980 corpos identificados pela papiloscopia, olha só. E ele falou, né, tem que estar no sistema de controle de incidentes, né, SCI e DVI, né, para os estados já se organizarem, né, nessa questão de atendimento, né. A gente, assim, pode falar. Eu ia fazer o link, né, o que aconteceu. Como o Brumadinho, ele gerou estados de decomposição e corpos basicamente macerados, né, porque tinha um componente aquoso bem forte ali, então os corpos eles vinham se desmanchando, né, multifraturas, multilesões, né, foi muito comum a aplicação de mais de uma metodologia, a necessidade, porque a aplicação sempre acontece, né? A gente sempre, num ambiente de desastre em massa, a indicação da Interpol é que pelo menos os 3 identificadores primários, impressão digital, DNA e características de odontologia, né, exames dentais, arcada dentária, esses necessariamente tu tens que coletar mesmo que tu não utilizes o 3 ou não seja necessário. Mas lá a gente percebeu a necessidade e a importância porque, por exemplo, vinha um determinado corpo ou restos mortais de mais de um corpo, fragmentos recuperados de uma determinada área, e aí vinha somente um braço, né? E vinha somente uma cabeça. E aí esse trabalho em conjunto com a odontologia forense, sobretudo com a odontologia forense, foi muito importante. O pessoal do IML lá, nossa, um trabalho sensacional, né? E então a gente, às vezes, eles identificavam para uma arcada, dizer, olha, a gente localizou essa pessoa, então então essa pessoa nós temos que localizar, tem que vir um braço, tem que vir um corpo dele, né? Então houve essa interface de forma muito interessante. E foi em decorrência dessa percepção, né? Eu, antes de fazer biologia, eu fiz 2 anos, 1 ano e meio de odontologia, tá? E aí, fazendo odontologia, eu percebi que eu gostava mesmo era de biologia. Não queria sair das básicas, comecei a dar aula e tal. Os caras querendo tratar paciente e eu querendo ficar na biologia básica e anatomia e tal. Então, foi ali a vivência de Brumadinho me trouxe muito dessa questão, porque eu já trabalhava a nível acadêmico com o DNA. Eu tinha essa vivência de 10 anos atrás, né, não mais, 15 anos atrás, da biologia, da odontologia, e aí essa questão prática, profissional da impressão digital, né, e então esses 3 componentes primários, assim, Interpol de identificação, e aquela vivência de Brumadinho foi que me motivaram
a desenvolver o projeto da Lacombita, né? Porque eu Ah, que parei legal. de se... Nossa, Até perguntaram por que que você chamou Lacombita. Fizeram uma pergunta aqui. fizeram... o que acontece? A Melissa fez a pergunta. É que assim, a existência da Lacumbita, ela decorre dessa percepção da importância de ciência básica, né, para o desenvolvimento da identificação humana. Embora eu diga que o projeto seja ciência forense na rua, né, na verdade o meu foco nos trabalhos é identificação humana. Sempre arcada, eu sempre vou na odontologia da URGS, da UFPEL, vou na biotech, vou nos todos os lugares que eu vou com a Kombi fazer algum tipo de palestra, eu trabalho sobre protocolo Interpol, fico baseado no protocolo Interpol para trabalhar o que eles estão aprendendo em ciências básicas, que é basilar para que a gente tenha os nossos métodos, a cientificidade dos nossos métodos, né? Então é um misto de ciências básicas, de utilização de ciências básicas para a identificação humana. E ciência forense é ciência básica aplicada à resolução de crimes, identificação e uso na área judicial. Por que Lacombita Forense? Meu sobrenome é Urtiaga. Eu sou a parte o meu pai é brasileiro, mas o meu avô já era doble chapa. Dali para cima todo mundo é uruguaio, né, por parte de Ah, pai. E isso não é uma questão só minha, é a proximidade eu sou natural de Pelotas, que fica a 100 quilômetros da fronteira com o Uruguai, 130 quilômetros, e essa influência castelhana aqui no sul, ela é muito forte. É forte demais, assim. Então, Lacombita, porque Ita, Gabrielito, é diminutivo, tá? Em espanhol. Né? É o inho, uhum, seria o nosso inho. Então, é. Lacombita é a Kombi, porque é a Lacombita Forense. Legal. Para quem não conhece, né, o Gabriel, ele tem uma página no Instagram, Lacombita Forense, aí vale a pena seguir, É o que nós estamos porque falando aí. É que porque que eu tô na live. é muito legal. É muito legal. É, então, assim, ó, Gabriel, a gente tá com 10 minutos de live, ó, como passa rápido. A questão de Brumadinho, né? Parabéns aí pelo trabalho que vocês fizeram. Foi, assim, eu imagino as dificuldades, né? E até, assim, não dá para falar de forma resumida, né? Tantos detalhes, a gente tem que Não. marcar uma live para falar só E sobre assim, esse ó, trabalho. então, o Brumadinho, pô, eu trabalhei durante 11 dias em Brumadinho, tá? Uhum. E eu fui operador lá, né? Eu acho que o Brumadinho, inclusive, eu nem me sinto legitimado a fazer uma hora de live sobre Brumadinho, né? Sim. Porque a gente tem, assim, bom, eu comentei da Jurema, né? A Juju, É, pá, assim, ó, é sensacional. E sim. nós temos. E esse trabalho ele se prolongou, ele foi do dia 25 e ele segue até hoje, porque na verdade haviam parado as buscas em decorrência da pandemia e parece que está para Uhum. retornar a qualquer momento, né, pelo que eu tenho acompanhado. Eu trabalhei na parte que eu considero que a parte mais operacional, assim, mais. Bota assim, aspas, muitas aspas. Eu trabalhei na parte mais confortável porque tinha todos a estrutura montada, né? Tinha todo o apoio das autoridades, tinha apoio da Vale, tinha apoio de todo mundo, né? E as coisas aconteciam. Uhum. Eu fiquei realmente muito orgulhoso do trabalho dos colegas dali para frente, porque, pombas, a gente foi até 3 meses identificando através de papiloscopia. Sabe, Tati, vou te dizer, no quinto dia, quando a gente chegou lá, nós chegamos em Brumadinho e fizemos um intervalo para almoço, conectamos a televisão e uma autoridade local disse, olha, ele entrou ao vivo, disse, olha, a partir de agora nós não acreditamos mais na papiloscopia, nós vamos identificar todo mundo por DNA. Aí Ah, nós nos olhamos assim, dizendo assim, mas eu acho que esse senhor está equivocado. Vamos, porque o estado de decomposição dos corpos que nos apresentavam era o estado de coleta de
com algum tratamento com técnica avançada, traziam coletas muito boas, né? Seja da derme, e alguns corpos vinham com epiderme. Então, os colegas que mantiveram o trabalho ao longo do tempo, o colega, na live que tu fizeste sobre necro, o colega comentou, né? Eu até comentei como Lacombita, eu disse, identificaram 3 meses depois. E o colega disse assim, não, 9. Porque eu tirei a fotografia. Eu tirei a fotografia, fez com fotografia direta, né? Com 9 meses. Então, eu mandei mensagem para ele depois, eu disse, nossa senhora, é sensacional. Né? É um trabalho sensacional. Assim, Então, assim, deixa eu só... A Bruna, de Goiás, né, ela está perguntando se vocês possuem laboratório papiloscópico de levantamento de latentes e materiais coletados em locais de crime. Possuímos. A gente tem, inclusive, um cinescope lá. Tá. Assim, a gente está terminando nosso tempo aí, ó, tá com 7 minutos. Vamos falar um pouquinho rapidinho, assim, ó, saiu autorização concurso, né? O concurso. Vamos falar do concurso, que tem um pessoal que tá interessado aí. Você tem algum conselho para dar para quem quer prestar o concurso? Para focar? Só. Concurso, tá? A gente sabe que o concurso para a Polícia Federal ele é um concurso altamente concorrido, porque existe uma estratégia institucional e existe toda uma condição institucional construída ao longo dos anos, né, desempenhando, principalmente quando a Polícia Federal passou a trabalhar muito forte com os crimes de colarinho branco, né, a Polícia Federal ganhou alta notoriedade, né, então chama muita atenção, está dentro do imaginário da galera trabalhar numa instituição que trabalha com esse tipo de crime, porque na verdade o Brasil a gente nos últimos anos, né, depois principalmente, sobretudo, depois da lei de crimes de lavagem de dinheiro, né, lei do colarinho branco da década passada, nossa, foi uma possibilidade, foi um boom nessa área de investigação e a Polícia Federal saiu como grande expoente nesse sentido. Então, assim, isso faz com que a concorrência seja muito alta, tá? E essa concorrência muito alta, né, não necessariamente eleva o nível, só aumenta a concorrência, tá? Para cargos que têm uma quantidade muito alta de vagas, né, isso se dilui. Então, primeira coisa que eu digo para o pessoal é que se você acha que tem vontade de fazer, estude, tá? Mas eu gostaria de mandar um recado assim de reconhecimento. Estava conversando sobre isso com uma pessoa hoje. Não existe aprovação em concurso sem estudo, né? Isso não existe. Só que o estudar é o mais fácil do processo, né? Para quem vive no dia a dia, né, as pessoas sabem que o mais difícil é conseguir organizar a tua rotina, organizar a tua vida para criar condições para tu sentar e estudar. Então, eu sou muito crítico. Né? Não, mas não só isso, eu sou muito crítico do discurso meritocrático, né? Em que, pombas, mas não passou porque não estudou. Na verdade, assim, se tivesse condições de estudar, passaria, mas é que todo mundo tem filho, tem compromissos. Não veio num bilhete em 2010 dizendo que teria concurso esse ano, entende? Isso foi decidido agora e as pessoas elas têm as suas vidas e as suas responsabilidades. Então, acho que é muito importante que quem tem vontade saiba lidar com isso, saiba que o maior desafio é organizar a sua rotina para conseguir sentar e estudar. E estudar é fundamental. E o ponto número 2 é que o concurso, eu costumo dizer isso, o concurso ele é, na verdade, uma prova de marcar xizinho, né, gente? Então, a principal dica que eu dou na área de concursos é que não passa necessariamente o mais inteligente. Passa quem marca o xizinho no lugar certo. Então, tá? Porque quem marca no lugar errado ainda é descontado, né? Exatamente. É o problema. Né? Então, tu tem 50%. Isso significa que não importa o quanto tu estuda,
se tu não estudar certo. Então, se tu tens pouco tempo, buscar dentro daquela bibliografia quem são os autores, porque quando a pessoa coloca uma bibliografia, a banca coloca a bibliografia que vai ser utilizada para um concurso, ela se baseia em algum livro, porque ninguém tira da cabeça o que vai buscar. E em geral, a gente é possível, né, com a boa orientação, aí vai um bom curso, um bom professor, um bom orientador, e eu, na medida das minhas possibilidades, eu tento fazer, mas eu tenho filha, tenho trabalho, tenho projeto, tenho loucura, me meto em um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? É multitarefa na potência máxima. Né? Eu posso ajudar, eu sempre que eu consigo eu posso ajudar, mas é muito difícil eu atender a todo mundo assim, na medida de conseguir sempre conciliar a minha vida. Mas é isso, é buscar otimizar pensando com os pés no chão. Assim. Tá certo. Vai acabar o nosso tempo aqui, Gabriel, mas eu agradeço pela sua participação, né? Foi muito rápido, não deu para. Porque eram vários assuntos, né? Mas acho que deu para a gente explorar o que a gente estava querendo, que era mostrar um pouquinho, né, do trabalho do PAP na Polícia Federal, né? Que assim, na verdade, acaba fazendo, né, toda a perícia também que os outros estados fazem, né, mas o atendimento, né, que muda, né, o tipo de crime, né. Então, assim, muito obrigada, foi excelente. Ó, a gente tem 27 segundos para encerrar. Beijo, Muito pessoal. obrigada. Beijo e obrigada. Vamos tirar um print aí do nosso joia. Até mais, boa noite, hein? Até Tudo de mais. bom. Tudo de bom. Obrigadão. Até mais. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.